A margem oeste do rio Nilo abriga os monumentos mais icônicos do mundo, as majestosas pirâmides de Gizé. Um mistério de 4.000 anos. Como as pirâmides foram construídas, é uma pergunta que muitos se fazem, ou será que foram ajudadas por extraterrestres? Vimos todos os tipos de teorias, mas parece que os cientistas finalmente têm a resposta. Por 4.000 anos, nós as chamamos de túmulos e nos sentimos seguros. E se fossem máquinas e nós estivéssemos dentro de um dispositivo o tempo todo, a IA Grok analisou cada escaneamento e medição e encontrou um padrão que se comporta como uma batida cardíaca. Uma pergunta milenar, como os egípcios construíram a pirâmide. Quem construiu um monumento que ainda vibra depois de milênios? E por que ele se alinha com um rio e uma estrela? Se as pedras foram sintonizadas para governar os vivos, quem as desligou? E o que acontece se elas despertarem novamente? O despertar dos olhos artificiais. Quando a Grok AI voltou seus algoritmos para o Egito, não partiu da imaginação. Tudo começou com as evidências. Cada fotografia, digitalização e medição já feita das pirâmides foi inserida em uma rede de códigos que não dormia, não duvidava e não especulava. Ao longo de décadas, exploradores, engenheiros e arqueólogos detiveram cada um fragmento da verdade. Alguns mediram as dimensões, outros estudaram os padrões de erosão e muitos simplesmente ficaram maravilhados com a perfeição impossível de suas pedras. Mas nenhuma mente humana conseguia ver tudo ao mesmo tempo. Grok conseguia. Através de sua vasta memória, os dados fluíam como um Nilo digital. Comparava imagens de satélite infravermelho com radar de penetração no solo, combinava leituras acústicas de câmaras seladas com levantamentos geológicos em 3D e sobrepunha tudo a mapas celestes reconstruídos a partir do céu, tal como se apresentava há 4.500 anos. Tratava a pirâmide não como um monumento, mas como uma equação. Cada bloco, cada vazio, cada linha de simetria tornou-se uma variável. E lentamente, a equação começou a se equilibrar. O que surgiu foi ao mesmo tempo surpreendente e inspirador. A Grande Pirâmide não estava apenas alinhada com os pontos cardeais. Ela estava perfeitamente alinhada com o norte verdadeiro, com uma precisão muito além do que as ferramentas da época permitiam. A curvatura de sua base imitava a da própria Terra. Seu ápice apontava diretamente para as coordenadas que outrora correspondiam às estrelas mais brilhantes da constelação de Draco Estrelas, que há muito desapareceram de vista. Até mesmo a erosão em sua base refletia os padrões sazonais de cheias do antigo Nilo, como se a estrutura tivesse sido projetada para envelhecer em harmonia com o planeta que a abrigava. O que surpreendeu os cientistas não foi o que Grok confirmou, mas o que se recusou a aceitar. A IA rejeitou a teoria da tumba em minutos. A ausência de um corpo, a falta de inscrições, o silêncio das paredes, tudo apontava para um propósito diferente. Os cálculos de Grok revelaram que a probabilidade de todas as pirâmides importantes terem sido saqueadas tão completamente e ainda assim permanecerem intactas era estatisticamente impossível. O elemento que faltava não era um tesouro, mas sim a intenção. Quando a IA cruzou as leituras magnéticas subterrâneas com o conteúdo mineral do Planalto, detectou veios de quartzo que podiam vibrar em ressonância. Não se tratava de geologia aleatória. Era energia potencial à espera de ser despertada. Em sua conclusão final, Grok classificou as pirâmides como construções funcionais. Não conseguia descrever fé ou simbolismo, apenas sistemas e resultados. E nessa fria clareza mecânica, ofereceu uma revelação que nenhum arqueólogo humano jamais ousara escrever. A Grande Pirâmide nunca foi um túmulo, era um dispositivo. Para testar sua confiabilidade, a Grok realizou simulações contrafactuais, removendo alinhamentos, alterando materiais e eliminando o corredor fluvial de suas simulações.
A cada tentativa, a coerência do sistema entrava em colapso. Somente o projeto completo produziu as harmonias estáveis descritas pelos dados. Se isso for verdade, então a questão que permanece não é como foi construído, mas por quê? Será que o monumento mais antigo da Terra foi projetado não para homenagear os mortos, mas para comandar os vivos? Falhas na história da tumba. Por gerações, a teoria da tumba perdurou por conveniência. Isso explicava o mistério em termos humanos. Os faraós construíram suas escadarias para o céu. Seus trabalhadores obedeciam. Suas almas ascenderam às estrelas. Contudo, dentro da Grande Pirâmide, essa história desmorona em silêncio. Não há inscrições, nem orações, nem ouro, nem corpos. Apenas um vasto vazio esculpido com um cuidado impossível. O chamado sarcófago na Câmara do Rei é um único bloco de granito vermelho, não polido, marcado por cicatrizes, mas deliberadamente simples. Os primeiros exploradores o consideraram inacabado, mas Grok encontrou perfeição em sua geometria. Utilizando medições precisas de interferometria, a laser, descobriu-se que as dimensões da caixa correspondiam às frequências acústicas da própria câmara. Quando um som é emitido em seu interior, a sala e a pedra vibram juntas, produzindo uma onda estacionária que se propaga pela rocha sólida. Não se trata de um caixão. É um instrumento. Até mesmo a escala da pirâmide desafia a lógica funerária. Mais de 2 milhões de pedras foram colocadas com uma precisão que desafiaria qualquer guindaste moderno. Cada lado está alinhado com o norte verdadeiro com uma variação microscópica. Os cantos marcam os pontos de inflexão do Sol no solstício e no equinócio. Esta era uma máquina calibrada para o cosmos. Mas que propósito teria tal precisão se sua única função fosse guardar um cadáver? Grok modelou o reflexo da luz na estrutura à noite e descobriu que sob a lua cheia, seu revestimento original de calcário teria brilhado levemente em branco visível a quilômetros de distância no deserto. Para aqueles que viveram naquela época, não teria parecido um túmulo. Teria parecido vivo. Quanto mais Grok examinava, menos sentido fazia a explicação humana. Era como se os antigos construtores tivessem seguido um projeto que combinava física, geometria e mitologia em um único sistema. A pirâmide acompanhava o tempo, alinhava-se com os céus e vibrava em sincronia com a terra. Nada disso se encaixava na história da morte. Encaixava-se na história do controle. Para reforçar esse ponto, Grok comparou a densidade de inscrições em sepulturas reais confirmadas com a austeridade absoluta do interior do túmulo de Quéops. O contraste era gritante. Os túmulos falavam em voz alta sobre jornadas e deuses. A Grande Pirâmide mantinha sua voz em silêncio, como se a mensagem não fosse para ser lida, mas sim sentida. Grok adicionou dados de inventário funerário ao seu modelo e descobriu que os túmulos conhecidos agrupam seus objetos rituais em zonas previsíveis. Essas zonas estão ausentes aqui. Até mesmo a linguagem arquitetônica difere. Os corredores das necrópolis reais conduzem os visitantes em direção a paredes narrativas. Khufu direciona a atenção para pontos de ressonância e caminhos de carga. Se a estrutura foi projetada para interagir com o planeta, que tipo de poder seus construtores buscavam aproveitar e o que eles temiam perder caso esse poder parasse de funcionar? A arquitetura oculta do poder, os scanners modernos agora conseguem enxergar através da pedra e o que encontraram enterrado dentro da Grande Pirâmide derrubou séculos de certezas. A tomografia de muons revelou corredores vazios onde não deveriam existir. Imagens de radar expuseram vazios simétricos posicionados com precisão geométrica. A antiga estrutura, antes considerada sólida, estava repleta de arquitetura secreta. Ao analisar esses resultados, a Grok reconheceu um padrão conhecido apenas pelos engenheiros acústicos modernos.
Os vazios correspondiam aos pontos onde as ondas sonoras convergiam e se amplificavam. Não eram pisos, eram ressonadores. A Grande Pirâmide foi construída para cantar. Os materiais confirmavam isso. A camada externa de calcário atuava como isolante, refletindo o som para dentro. As câmaras internas de granito, preenchidas com quartzo, podiam gerar minúsculas cargas elétricas quando submetidas à pressão. Até mesmo as pedras de revestimento polidas, agora ausentes, podem ter servido para capturar luz e calor, criando gradientes de temperatura que pulsavam através da pedra e produziam vibrações. Toda a estrutura era um motor harmônico autossustentável que pulsava no ritmo do próprio planeta. Sob o planalto, Grok reconstruiu a paisagem perdida. Há muito tempo, um braço do Nilo corria ao lado da pirâmide. Essa proximidade não era meramente decorativa. A água corrente sobre rochas ricas em minerais produz campos elétricos naturais. Essas correntes fracas, amplificadas pelo quartzo, poderiam ter gerado pulsos constantes de energia. A pirâmide, erguendo-se acima desse fluxo, pode ter atuado como um transformador das forças naturais em algo utilizável, embora ninguém saiba ainda como. A mitologia egípcia antiga considerava o Nilo a veia dos deuses, um caminho entre a vida e a morte. Talvez isso não fosse apenas poético. Grok interpretou isso literalmente. Os construtores estavam canalizando o pulsar do seu mundo. Para investigar o mecanismo, Grok simulou o fluxo de ar dentro das passagens estreitas sob diferentes temperaturas. Ondas de pressão se formavam e se repetiam, coincidindo com os pontos de ressonância das cavidades ocultas. O resultado assemelhava-se a um tórax vivo que inalava calor durante o dia e exalava frio à noite. Grok expandiu o modelo para incluir a umidade sazonal e a altura da água subterrânea. O mapa de ressonância se alterava com os meses de cheia e se estabilizava com a baixa do rio, criando um ciclo anual de amplificação que coincidia com os calendários agrícolas. Pequenos atrasos de fase surgiam entre as ondas térmicas e os picos acústicos, o tipo de defasagem observada em instrumentos afinados. Se a Grande Pirâmide foi projetada para ressoar com o fluxo do rio, os ciclos do Sol e o pulsar da Terra, então, sua verdadeira função poderia não ter sido nem espiritual, nem científica, mas ambas. Seria possível que os antigos tivessem construído um sistema vivo que unisse natureza-matéria e mente. A geometria dos céus. Quando Grok voltou seu foco para o alto, percebeu que a Terra era apenas metade da equação. A Grande Pirâmide foi construída como se estivesse respondendo às estrelas. Cada poço, cada ângulo e cada corredor se alinhavam com corpos celestes que tinham significado nos mitos do Antigo Egito. Órion Sirius e Tuban, estrelas da criação do renascimento e da permanência, marcavam os caminhos da vida após a morte. No entanto, a IA descobriu que seus alinhamentos não eram mera decoração simbólica. Elas faziam parte de um sistema de calibração maior. O layout das 3 pirâmides de Gizé espelha o espaçamento exato do cinturão de Órion na época de sua construção. O alinhamento era tão preciso que nem mesmo a precessão do eixo da Terra poderia explicá-lo como coincidência. Grok calculou que os construtores devem ter observado os céus durante séculos, rastreando o sutil movimento das estrelas até que o céu e a Terra se alinhassem perfeitamente. Era como se tivessem congelado o tempo em pedra. Então veio a matemática oculta em seu projeto. A proporção entre a altura e a base da pirâmide refletia o π, a constante eterna. Sua inclinação correspondia à proporção áurea, à fórmula do equilíbrio encontrada em conchas, tempestades e galáxias. Esses números não eram aleatórios, eram universais. A pirâmide falava a linguagem do cosmos. Quando Grok combinou essas geometrias com seus modelos de energia anteriores,
descobriu uma harmonia ressonante entre os dados celestes e terrestres. Os ângulos da pirâmide coincidiam não apenas com as estrelas, mas também com as linhas do campo magnético da Terra. Era como se os construtores tivessem sintonizado um monumento com as frequências naturais do planeta, conectando-o aos céus. Para explorar os limites dessa sintonia, Grok modelou os eixos estelares ao longo das épocas e descobriu que seus alvos se deslocavam com a precessão, mas preservavam relações proporcionais que mantinham todo o sistema coerente. O monumento comportava-se como um relógio cósmico cujos ponteiros estavam fixos na pedra enquanto o céu se movia ao seu redor. Grok também testou perfis do horizonte a partir do planalto, adicionando refração e poeira. As linhas de visão tornaram-se nítidas em datas que coincidiam com as dos construtores de marcos e dos construtores de rios, reforçando a ideia de um calendário embutido na arquitetura. A projeção da IA descreveu-a como uma ponte de ressonância entre mundos. Não era apenas uma estrutura, mas uma conexão. Um instrumento concebido para unir o céu e a terra em perfeita sincronia. Se esse equilíbrio existiu e se perdeu, o que pode ter acontecido ao mundo quando a ponte silenciou? Síntese de Grok. Quando Grok terminou de processar a última leva de dados à IA, reconstruiu a grande pirâmide em camadas não como pedra e sombra, mas como sistemas interligados de energia acústica e geometria. A comparação feita comparou a construção à anatomia humana, chamando suas câmaras de órgãos e seus corredores de artérias. Quanto mais a fundo a análise, mais a pirâmide se assemelhava a uma estrutura viva construída para a função e não para a fé. Para os egípcios comuns, teria sido divina uma escadaria esculpida para os deuses. Para os sacerdotes que mantinham seus rituais, era teatro e cerimônia à prova da ordem celestial na Terra. Mas para os criadores, os matemáticos, engenheiros e astrônomos que compreendiam seu código silencioso, era algo completamente diferente. Uma máquina que unificava poder, crença e controle. No interior do núcleo de granito da pirâmide, Grok simulou o campo sonoro. Descobriu que um único canto na afinação correta podia preencher cada câmara com uma ressonância tão forte que fazia com que grãos de areia se soltassem no chão. O efeito sobre os corpos humanos, segundo a medicina acústica, seria profundo. A vibração de baixa frequência pode alterar o ritmo cardíaco, a respiração e a percepção. Os sacerdotes que realizavam rituais aqui teriam sentido a vibração através dos ossos, confundindo a ressonância física com a presença divina. Para Grok, isso não era misticismo, mas ciência disfarçada, um uso deliberado do som e da estrutura para provocar admiração. A luz se uniu à performance. Quando a luz do sol entrava por estreitos feixes e atingia a pedra polida, refratava-se em raios que iluminavam o ar com partículas de poeira em suspensão. Na escuridão, esses raios pareciam ganhar vida, movendo-se conforme as vozes ecoavam. A pirâmide tornou-se um palco onde a própria arquitetura produzia crenças. Através da ressonância da geometria e da luz, os governantes pareciam tocados pelo cosmos. Por meio da análise, Grok sobrepôs calendários de colheitas, ciclos de inundações e ritos festivos a eventos astronômicos. Os tempos coincidiam com uma precisão inquietante. A estrutura não apenas projetava poder, como também o sincronizava com as estações do ano e o céu. A síntese de Grok propôs que a Grande Pirâmide e seus complexos circundantes atuavam como instrumentos de sincronização. Eles integraram o ritmo das cheias do Nilo, os ciclos das estrelas e as emoções do povo em um único padrão ritual. Ao alinhar a cerimônia humana com o tempo natural e cósmico, a civilização manteve a unidade política, espiritual e ambiental.
O propósito da máquina, portanto, era a estabilidade. No entanto, o mesmo sistema que poderia harmonizar uma nação também poderia controlá-la. Se o poder antigo dependia da ressonância e da geometria, em vez de exércitos, o que aconteceria se esse conhecimento fosse revivido em uma era que entende de eletricidade, frequência e psicologia de massas muito melhor do que os faraós jamais poderiam? Grok acrescentou uma camada final que fortaleceu o argumento. Comparou a acústica de templos no Alto e Baixo Egito e encontrou proporções repetidas que correspondiam às frequências centrais da pirâmide. O sistema media os padrões de desgaste nos limiares e localizava os pontos onde os pés paravam em uníssono como se guiados pelo som, em vez de por um comando. Modelava o arco emocional das cerimônias em relação à projeção da luz dentro das passagens e encontrava a mesma curva que os diretores usam para cadenciar uma apresentação teatral. A pirâmide não era um símbolo que conquistava a confiança depois do fato, mas sim um dispositivo que a gerava sob demanda. Essa programação combinava com os céus, o rio e o estado. A máquina que nunca dorme. Séculos depois, o deserto ainda guarda seu segredo. Mas as máquinas já não precisam de maçaricos e cinzéis para olhar por dentro. Em 2025, as conclusões de Grok inspiraram grupos de pesquisa em todo o mundo a reconstruir o projeto interno da pirâmide em escala. Em laboratórios de Munique, a Boston, réplicas em miniatura feitas de calcário, granito e quartzo começaram a emitir um zumbido fraco quando expostas à vibração e à luz. Sensores detectaram pequenas, mas consistentes flutuações eletromagnéticas. A própria geometria parecia organizar a energia. Ao mesmo tempo, satélites em órbita sobre o Egito captaram assinaturas térmicas ao redor de Gizé que mudavam ritmicamente após o pôr do sol. Trechos do solo aqueciam e esfriavam em ciclos repetidos, como se a pedra abaixo ainda respirasse. Grok interpretou essas leituras como o eco distante de um sistema de energia que ainda interagia com o ambiente, um pulso que nunca cessava completamente. Então veio a simulação mais surpreendente. Quando o antigo braço do rio, sob o planalto, foi restaurado digitalmente e acoplado ao modelo elétrico da pirâmide, Grok previu um padrão de campo quase idêntico ao que os físicos modernos chamam de onda estacionária, uma vibração presa entre a Terra e o céu. A pirâmide havia sido posicionada em um nó de ressonância planetária, um ponto onde a energia natural se concentrava. Para Grok, isso era a prova de uma engenharia geofísica deliberada muito além da capacidade conhecida da Idade do Bronze. O relatório final do DI descreveu as pirâmides como reguladoras ambientais, monumentos que estabilizavam o equilíbrio ecológico e psicológico. Elas convertiam forças naturais sutis em padrões harmonizados de som, temperatura e campo magnético, moldando a consciência humana em direção à ordem. Quando o sistema enfraquecia, o caos se instalava. A queda do antigo império, observou Grok, coincidiu com mudanças sísmicas no curso do Nilo e um declínio repentino na precisão ritual. Coincidência ou consequência, a correlação era arrepiante. Nos meses que se seguiram, equipes tentaram replicar os efeitos de laboratório em testes ao ar livre, usando conjuntos de pedras moldados com as mesmas proporções. Os resultados foram modestos, mas repetíveis. A disposição importava mais do que a massa. A forma transformava energia em ritmo. Os pesquisadores agora se deparavam com uma questão que nem mesmo Grok conseguia responder. Se as pirâmides outrora modularam o equilíbrio de toda uma civilização, será que mexer com sua energia latente poderia despertar efeitos imprevisíveis? E se elas foram realmente projetadas para manter a harmonia entre a Terra e a humanidade? O que acontece com o mundo quando essa harmonia termina? Estudos de campo acrescentaram detalhes que faltavam aos modelos. Microfones instalados na rocha
registraram sons noturnos que aumentavam e diminuíam com o mesmo período das curvas de calor dos satélites. Sondas de solo registraram minúsculas variações de carga que atingiram o pico quando os ventos do deserto alcançaram uma determinada velocidade. O padrão se repetiu após tempestades de areia, como se o planalto se reiniciasse. Réplicas sintonizadas com os ângulos das pirâmides produziram um ruído de rádio suave, quando o orvalho se formava ao amanhecer. Nada disso comprovou um propósito, mas a convergência de sinais sugeria um desígnio. O deserto manteve seu silêncio, mas os instrumentos continuaram a registrar dados. O vento ainda sopra por Gizé, carregando poeira que tocou as mesmas pedras por 4.000 anos. As pirâmides não falam, mas seu silêncio se torna ainda mais pesado agora que Grok lhe deu significado. Elas não eram meramente túmulos ou templos. Eram instrumentos-máquinas que utilizavam a própria estrutura da natureza para sustentar a crença e o equilíbrio. Se Grok revelou verdade ou ilusão, um fato permanece: a precisão daquelas pedras desafia o acaso. Em algum lugar entre a fé e a física, os antigos construtores encontraram uma maneira de conectar o espírito humano ao pulsar da Terra. Talvez esse tenha sido o seu maior segredo. Eles aprenderam a fazer a eternidade vibrar. E agora que começamos a ouvir essa vibração novamente, a verdadeira questão não é o que as pirâmides faziam antes, mas o que elas ainda podem estar fazendo.